É muito bom nós louvarmos ao Senhor. E nesse momento nós vamos estar juntos aqui, mais uma vez, compartilhando da palavra do Senhor. E pedir para os irmãos já abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo de número 5. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor e entregar em Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, entregar em Tuas mãos esse momento que vamos estar aqui, participando da Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, Deus. E que tudo que venha a ser feito, Senhor, seja feito para que o Teu nome seja exaltado, Pai. Cuida de nós e que nós possamos sair daqui nessa noite, sabendo que existe um Deus que cuida, que guarda e que livra nossas vidas, ó Pai. É o que eu oro e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? 1 João, capítulo 5. Eu vou ler do versos 1 ao 5 para começarmos. Aqui diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando aqui as cartas de João, e hoje aqui no capítulo de número 5, João, ele vai falar sobre a fé em Cristo. E a fé em Cristo, o que João está falando para nós aqui, que a fé em Cristo é uma evidência do novo nascimento. Para uma pessoa realmente ter nascido de novo, ela tem que crer em Cristo. Independente de qualquer situação, a pessoa, ela não pode, como o João está falando aqui, não crer em Cristo. E muitas pessoas dentro da igreja, quem sabe ainda hoje, infelizmente, quando você fala de Cristo, as pessoas não crêem que Cristo pode fazer aquilo que elas precisam, o milagre que elas precisam. Então, e a fé em Cristo é uma evidência. Porque, não estou falando de fé, não é só a pessoa falar, eu creio em Cristo. Não, eu caminho com Cristo. Porque quem tem fé, caminha com Cristo. Quem tem fé, anda com Cristo. Quem tem fé, não é uma pequena situação ou uma grande situação que vai abalar a vida da pessoa e ela vai deixar de andar com Cristo. E como que eu vou saber se a pessoa deixou de andar com Cristo? Quando a pessoa deixa de ter comunhão. Quando a pessoa deixa de vir para a igreja por causa de problemas. Ah, mas eu continuo cultuando a Deus na minha casa. Não. Muitas vezes a pessoa está ali deixando Cristo. Então, perdendo a sua fé. Porque ela desanimou por algo, porque não aconteceu algo que ela queria. Então a fé, João está se ensinando para nós aqui, que a fé em Cristo é uma evidência do novo nascimento. Lá no Evangelho de João, que nós estamos nas cartas, e lá no Evangelho de João, no capítulo 3, tem um homem que ele vai se encontrar com Jesus. Um homem chamado Nicodemos. E esse homem Nicodemos, ele era conhecedor da palavra, ele era conhecedor da lei, e ele fazia parte da sinagoga. E o que ele faz? Para ninguém ver ele se encontrar com Jesus, ele vai se encontrar com Jesus à noite. Sabe? Ele vai se encontrar com Jesus à noite. E fazer uma pergunta para Jesus. Ele pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar o reino dos céus. Que muitas vezes as pessoas têm que entender isso, que nós, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já herdamos o reino dos céus. E muitas pessoas têm dúvida da sua salvação. Tem pessoas que não crê que se morrer hoje, ela vai para o céu. E nós não podemos ter dúvida acerca da nossa salvação. Porque quando eu tenho dúvida da minha salvação, eu não faço a obra de Deus. Quando eu tenho a dúvida da minha salvação, eu não caminho com Cristo Jesus. Quando eu tenho a dúvida da minha salvação, muitas vezes eu paro no meio do caminho. E esse homem pergunta para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus falou para ele assim: é necessário você nascer de novo. Olha o entendimento desse homem. Ele olha para Jesus e fala: mas Jesus,
Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Olha meu tamanho, não tem mais jeito. E Jesus falou para ele que era necessário ele nascer da água e do Espírito. É necessário. O que Jesus está falando para ele ali, que ele tinha que receber do alto o Espírito Santo para a vida dele, as coisas do alto, e que ele precisava se batizar, para ele poder nascer novamente. Então muitas vezes, irmãos, nós temos que entender isso. A fé é uma evidência de que a pessoa, ela nasceu de novo. É o que João está falando aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então, para mim ser uma pessoa nascida de novo, eu tenho que crer que Jesus é o Cristo. Porque Jesus é o nome da pessoa. E Cristo quer dizer o enviado. Jesus é o enviado. Jesus é Deus. E João, ele continua falando aqui, na parte B do versículo 1, e fala: e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Outra evidência do novo nascimento que João está falando aqui, que a pessoa nasceu de novo, é o amor ao próximo. Fala, pastor, mas você já está falando o tempo todo do amor ao próximo, né? Mas é o que João fala. João fala do amor ao próximo. Por quê? Porque para mim ser nascido de novo, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Enquanto eu tiver no meu coração esse negócio que aquele lá eu não vou com a cara dele, eu vou ter problemas. Eu vou ter problemas. Por quê? A pessoa fala assim, mas se eu morrer eu não vou para o céu. Vai, mas eu vou ter problemas aqui na terra, porque eu estou atrapalhando o meu novo nascimento. Porque é necessário fazer isso. Ah, mas eu só gosto de quem faz o bem comigo, de quem age de uma maneira legal. Não, a palavra nos ensina que nós temos que amar. Gostar é uma coisa, já preguei sobre isso. E amar. O que é amar? Independente do que a pessoa faça comigo, eu não vou retribuir da mesma maneira. Eu não vou agir da mesma maneira. Porque quando eu ajo da mesma maneira, seja a pessoa cristã que está fazendo algo comigo, seja alguém do mundo, quando eu ajo da mesma maneira, é porque realmente eu preciso nascer novamente naquela área. Eu preciso nascer naquela área. Eu preciso mudar naquela área. Por isso que João está falando o tempo todo aqui. Então, o amor ao próximo, ele fala assim, ó, e quem amar a Deus, né, ele ama aquele que Deus gerou. Quem que Deus gerou? E aqui não está falando de Jesus, está falando dos nossos irmãos. Por isso que muitas vezes fala assim, ó, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Do Deus foi gerado Jesus, e de Deus foi gerado cada um de nós. Então eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender a amar o meu próximo. Então Deus, Ele quer que a nossa marca, a marca como cristãos, seja nós amarmos a Deus e amarmos os filhos de Deus. Amarmos os nossos irmãos em Cristo. E muitas vezes, que ele estava tratando dentro da igreja, dentro da própria igreja, tem um irmão que não ama o outro. Tem um irmão que não suporta o outro. Ah, eu não vou com a cara daquele irmão. Eu não gosto daquele irmão. Independente de qualquer situação, eu tenho que amar o meu irmão. Eu não posso agir da mesma maneira. Se ele não gosta de mim, se ele fala mal de mim, eu vou gostar dele. Eu vou amá-lo, não vou falar mal dele. Porque senão eu estou agindo da mesma maneira. E João ele fala aqui sobre o amor ao próximo. E no versículo de número 2 ele fala assim, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então o que acontece? O amor a Deus, a obediência aos mandamentos de Deus, vai refletir no amor ao próximo. Então é um mandamento. Deus ele fala para nós, é um mandamento, amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando se fala de amar o próximo, eu tenho que obedecer. Isso é uma prática, mandamentos são ordens de Deus para nossas vidas. Por que é a ordem? Por que Deus dá uma ordem, será? Por que Ele não pede, por favor, ame o seu próximo? Por favor, ame a mim acima de todas as coisas. Por quê? Porque senão a pessoa não faz. É uma ordem de Deus, Ele ordenou.
E essa ordem que Deus trouxe para nossas vidas vai trazer um reflexo de bênçãos para nós. Por isso que ele fala assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento. Alguém já viu os mandamentos lá? É o primeiro mandamento lá: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu fizer isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, os outros mandamentos eu vou cumprir todos. Então, eu não vou desejar o que é do meu irmão, eu não vou falar mal do meu irmão. Por quê? Porque eu estou cumprindo o mandamento. E o mandamento é para ser obedecido. E o mandamento que Deus nos deixa é o mandamento de nós amarmos o nosso próximo. É difícil amar o próximo? É, irmãos, tem próximo que é difícil. Como é difícil amar? Sabe? Tem próximo que precisa do mandamento para poder amar aquele próximo. Quando eu falo assim, você olhar para o seu irmão e falar assim: eu amo, meu irmão, é até tranquilo. Mas tem pessoas que, senão Deus não falaria. Porque tem pessoas que nós nos obrigamos a amar essa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela vai falar mal de você, a pessoa vai se levantar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, a pessoa vai se levantar lá no trabalho, a pessoa vai trazer injúrias sobre aquilo que você não fez. Às vezes você fez tantas coisas para a pessoa de bem, a pessoa pega tudo que você fez de bem e engana, fala que você fez mal para ela. Por isso que Deus ele nos mostra o mandamento que nós temos que amar o nosso próximo, independente do que ele faz. E é difícil, por isso que é um mandamento. E é uma prática, mandamento é prática. Eu vou praticando. Eu não vou agir da mesma maneira. Eu não vou fazer da mesma maneira. Eu não vou falar da mesma maneira. Eu não vou guardar dentro do meu coração. Porque é difícil. E é um mandamento. Então quando nós dobramos nossos joelhos, temos que falar para Deus, falar: Senhor, e ser sincero até com Deus, né? Eu estou amando porque o seu mandamento manda amar. E Deus sabe disso. Deus ele conhece. Não adianta eu querer enganar Deus. Não adianta eu querer camuflar. Não adianta eu chegar lá cheio de pompas, como aqueles religiosos faziam: ó Senhor Altíssimo. Aquelas orações que Deus fala: sou Altíssimo, mas você não está agindo, né, e amando o Altíssimo. Senhor, o Senhor conhece o meu coração, como o fariseu fazia aquela oração. Então o amor a Deus, ele é um mandamento. E é necessário nós fazermos o quê? Obedecer os mandamentos. E no versículo 3, fala assim: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha, como que não é pesado? Quem ama a Deus tem que obedecer o mandamento. E Deus está falando aqui, João está falando através de Deus aqui, que quem ama, né, obedece a Deus. E os mandamentos de Deus não são pesados. Aí nós podemos falar: Senhor, não é pesado porque o Senhor não conhece aquela pessoa. Não é pesado porque o Senhor não conhece aquela mala. Não é pesado porque o Senhor não sabe o que aquela pessoa fez. Deus sabe de tudo. O que a pessoa fez, ela deixou de fazer. E Deus está falando que o mandamento não é pesado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós. E todo o mandamento que Deus traz para nossas vidas, ele não é mais pesado. Se está pesado amar o próximo, porque ele te fez algo que não te agradou, o que nós temos que fazer? Nós temos que rever, e eu tenho que nascer de novo nessa área. Se tem algum mandamento que Deus está colocando para nossas vidas, e esse mandamento está pesado, difícil de eu cumprir, eu tenho que rever. Porque nenhum mandamento, Deus está falando que os mandamentos não são pesados. Tem aqui, olha, e os seus mandamentos não são pesados. Qualquer um deles não é pesado. Por quê? Porque quem me capacita é o Espírito Santo, irmãos. Porque se fosse de mim mesmo, se fosse de você mesmo, a não ser que a pessoa seja a pessoa mais legal do planeta, mas se depender de nós mesmos, muitas vezes o que acontece? Nós não conseguimos perdoar. Nós não conseguimos amar. Nós não conseguimos agir do jeito que Deus manda que nós venhamos agir na palavra, através da palavra dele. Mas quem nos capacita a amar é o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:22 fala assim, que fala sobre o fruto do Espírito. Nós vamos estudar tudo isso na escola bíblica dominical. Então,
amor, bondade, paciência, benevolência, domínio próprio. Então, o Espírito Santo, ele coloca em nós o fruto dele que nós deixamos, e ele começa a trabalhar. Então, fazer e obedecer os mandamentos de Deus não se tornam pesados, por quê? Porque o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos fortalece, ele nos mostra. Senhor, eu não gosto, mas o Espírito Santo fala para você, eu vou te dar força para você suportar aquela situação. Você vai entender aquela situação. Eu vou te dar força para você não agir da mesma maneira. Eu vou te dar força para você não caminhar pelo mesmo caminho. Pelo contrário, você vai fazer a diferença. Que Jesus, ele fala na palavra assim, ó, se te bater numa face, o que você tem que fazer? E muitas vezes o que acontece? Bater numa face, a pessoa dá uma pancada no outro. Porque aqui não, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Mas Jesus, ele falou, se bater numa face, que eu dê a outra. Se pedir para andar 1 milha, eu tenho que andar 2. Esse contexto da história é por causa dos romanos. Porque tinha uma lei dos romanos que era assim, o romano chegava de viagem ou qualquer lugar, ou fez compra, um monte de mala, um monte de sacola, passava um judeu, vem cá judeu, leva aqui para mim. E o judeu tinha que levar. E muitas vezes o judeu se revoltava. E Jesus fala, se te pedir para andar 1 milha, ande 2. Se pedir a capa, dá a túnica também. Porque é um mandamento. Só que o Espírito Santo nos capacita para que esses mandamentos não se tornem pesados. E você realmente comece a amar, a não agir da mesma maneira que a pessoa muitas vezes vem agir conosco. Então, quem ama a Deus, obedece a Deus. E o Espírito Santo faz com que os mandamentos de Deus, eles deixem de ser pesados para nós cumprirmos. Pesados. A pessoa fala, poxa vida, mas eu tenho que conviver com aquela pessoa? Tenho, sabe? Você não precisa estar no churrasco duas vezes por semana com a pessoa, ir para o shopping com a pessoa, viajar com a pessoa. Mas eu e você, nós temos que aprender a conviver com a pessoa. A não agir da mesma maneira que a pessoa. A não caminhar no mesmo caminho que a pessoa. E chega uma hora que o Espírito Santo nos capacita tanto, que o que acontece? Esses mandamentos, eles vão se tornando leves na nossa vida. Vai ficando mais fácil. Então, o Espírito Santo nos capacita, mas nós temos que aprender isso, obedecer os mandamentos. No verso de número 4, fala assim, o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que é vencer o mundo aqui? Por isso que depois, se der tempo nós vamos falar, os gnósticos estavam ali batendo contra, depois nós vamos ver nos outros versículos, e falando, desfazendo de toda a obra de Jesus. Por quê? Pô, se ele venceu o mundo, que João está falando que venceu o mundo como? Andando cheio andando todo sujo, como Jesus, numa cruz, morto numa cruz. Como que ele venceu? Mas aqui o que está falando é que a fé, que está falando aqui no versículo 4, fala assim, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Então, quem é nascido de Deus, ele vence o mundo, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que a pessoa ela venha conquistar a vitória sobre esse padrão pecaminoso do mundo. É isso que o João está falando. Vencer o mundo é isso. Porque a Bíblia fala assim que esse mundo jaz no maligno. Então, quem é nascido de novo, ele vai vencer o mundo, ele vai vencer o sistema. Por quê? Porque ele não vai fazer mais aquilo que ele fazia antes, porque agora ele é uma pessoa nascida de novo. Pode ver, o nascido de novo é aquele que, ele até na sexta-feira, ele estava de um jeito no trabalho. A vida dele era de um jeito. Aí alguém convidou ele e decidiu ir para a igreja. Aí no domingo ele levantou a mão e aceitou Jesus. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da pessoa, nascido de novo. E ela começa a mudar os hábitos dela. Ela começa, aí chega no outro final de semana, alguém convida, vamos lá. Ah, não vou. Não vai por quê? Não, porque eu não estou afim, não quero ir. Até que chega uma hora que a pessoa vai falar, não quero ir porque agora eu estou indo na igreja. Ah, te fizeram uma lavagem cerebral.
Não, é que agora eu estou conseguindo vencer o mundo. É o que João está falando. Aquele que é nascido de novo, ele vence o mundo, ele vence o sistema, ele vence aquela maneira que ele tinha de ser, de agir, de caminhar. Ele vai vencendo. Nós vamos vencendo a cada dia. Eu olho aqui, né, e falo assim, o mundo fala assim, que eu mato um leão a cada dia. O nascido de novo, ele vai matando um hábito a cada dia, uma maneira de ser a cada dia. Até ontem eu era assim, só que agora eu vou matar essa minha maneira de ser. O nascido de novo, ele vence aquilo que está vencendo ele. Porque muitas vezes nós somos vencidos por uma maneira de ser, por uma maneira de pensar. Pensa que é fácil? Para mim, vou falar de mim, me converter, mudar minha mente, metanoia, mudar a mente. A maneira que a vida inteira eu fui, durante 33 anos eu fui de um jeito, me ensinaram de um jeito, eu agia de um jeito, e de repente eu nasci de novo e agora eu tenho que vencer todos esses jeitos. Aqui João está falando, aquele que é nascido de novo vence o mundo. Então eu olho, poxa vida, eu não posso mais ser assim, eu não posso mais viver assim. Então aquele que vencer aqui que está falando é o quê? É perder, né, a atração, muitas vezes, por coisas seculares, por valores seculares. Muitas vezes a pessoa, ela dava tanto ênfase, pode ver, tanto ênfase, às vezes Deus permite que a pessoa perca tudo, porque todo o ênfase dela estava nas coisas materiais. E Paulo, lá em Filipenses 3:8, Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim, ó, aquilo que eu tinha, tudo que eu tinha de sabedoria, hoje eu tenho por esterco. Olha que ele fala, tudo que eu tinha, para mim agora é como esterco. Por quê? Porque ele dava ênfase em tudo aquilo da sabedoria humana. Então aquele que vence o mundo, o que acontece? Ele vai olhando para os valores seculares também. Ele vence o pecado, ele vence, né, o sistema pecaminoso desse mundo, mas também ele olha para os padrões. Tem pessoa, irmão, que muitas vezes ela não consegue vencer o padrão do mundo. O padrão é muito mais forte do que ela. E nascer de novo é isso. Não é que Deus quer que as pessoas não tenham dinheiro. Não é que Deus quer que as pessoas não tenham bens materiais. O que Deus não quer é que esse valor, essas coisas materiais, vençam a pessoa. De uma tal maneira que ela não caminhe com o Espírito Santo de Deus. Que ela não caminhe com Deus. Por quê? Porque vai vencer a pessoa. Assim como o pecado. A pessoa não consegue. Aquele pecado vem. A pessoa, a hora que ela vê, ela já fez. Vai de novo, a hora que ela vê, ela já pecou. Por isso está falando, agora quando nasce de novo, eu vou vencendo aquele pecado. Eu vou vencendo a cada dia. Então, o que fala aqui é sobre isso. E outro aspecto que João fala aqui, esse vencer aqui, aquele que é nascido de novo aqui, ele vence o mundo, por quê? Porque ele voltou para Deus pela fé. Venceu o mundo, eu voltei para Jesus Cristo. Porque qual que é a obra redentora de Jesus? É trazer de volta o pecador que tinha se perdido. E o que o João está falando aqui é que eu venci o mundo, eu voltei para Deus. Eu voltei pela fé para Deus. Eu cheguei lá numa igreja, entramos na igreja, alguém fez um apelo, levantei a mão, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E agora eu estou vencendo o mundo, porque eu voltei para Cristo Jesus. E esse vencer é isso. Aquele, né? O que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E ele fala assim, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque para mim nascer de novo, eu tenho que ter fé. Por isso que João falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Eu tenho que crer. Será que Nicodemos não tinha fé? Estava ali, quem sabe numa religiosidade. Mas para mim nascer de novo, eu preciso ter fé. Por isso que ele fala assim, fé em Deus. Que é loucura. Sabe o que é loucura? Você, não sei para vocês, mas para mim, ir numa igreja, entrar lá e levantar a mão e aceitar Jesus e crer piamente que Deus iria mudar toda a minha vida. Deus, ele pode mudar. E Deus, ele muda. É pela fé. E aí eu consegui vencer o mundo. Eu consegui voltar para Deus pela fé.
Porque eu tinha uma fé dentro do meu coração. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter a fé do tipo da fé de Deus. Tem uma fé que é diferente da fé do mundo, que é a fé de Deus que é injetada em nós. Então, vencer, aqui, nós vencemos pela fé. Tudo que você tiver que vencer na sua vida, você vai vencer pela fé. Pode ver o tempo todo. Jesus ora e fala assim: vai, que a tua fé te salvou. Vai, que a tua fé te curou. Não que Deus precise da minha e da sua fé para fazer algo. Deus não precisa da nossa fé para fazer algo. Porque nós não estávamos lá no começo de tudo, né? Para ter fé, para que houvesse luz, para que ter fé, para que Deus fizesse as águas, separasse as águas, fizesse tudo. Não, mas a tua fé te salvou. Por isso que é necessário que eu creia. Né? Se Romanos 10, do 8 e 10, fala assim: se creres com teu coração, ter fé, e confessar com a tua boca Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Então eu tenho que crer, porque eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé que Jesus, Ele está aqui, e que Jesus, Ele pode me salvar. Então, essa vitória que fala aqui, é voltar pela fé para Deus. E essa vitória que ele fala aqui, fala assim, ó, e essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem vence o mundo através da fé é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque eles não criam lá que ele era o Filho de Deus. E muitas pessoas hoje não creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. E também essa fé precisa para nós vivermos a nossa vida diária de cristão. Para mim poder vencer todas as barreiras do dia a dia, eu tenho que ter fé. Eu sou nascido de novo, mas eu tenho que ter fé. O que é nascido de novo, ele vence o mundo. Quem venceu o mundo hoje? Alguém teve que vencer algo no mundo hoje? Com certeza. Teve que ter fé hoje? Teve que ter fé. Então a fé é isso. A fé, ela faz parte do viver diário do cristão. Eu tenho que ter fé. Mais uma vez, poxa vida, deu tudo errado. Mas eu tenho fé que Jesus vai mudar. Quem sabe essa semana você foi em algum lugar, viu alguém e falou assim: Senhor, eu tenho fé que o Senhor pode mudar essa situação. Eu tenho fé que o Senhor pode mudar essa história. É a vida diária de um cristão. Muitas coisas nós vamos vencer através da fé. E no versículo 5 que eu leio, fala assim: e quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, para mim poder vencer as barreiras da minha vida, vencer os pecados, vencer tantas coisas, eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu preciso crer que Jesus é Deus. No verso 6 ele fala assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Eu vou ler o 7 também, fala assim: e há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. O que está acontecendo aqui? Os gnósticos daquela época ali, eles tinham um pensamento, eles queriam expor aquele pensamento. Então eles falavam o quê? Que Jesus nasceu homem, e que no dia que Jesus foi batizado, o Espírito, né, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo veio sobre Jesus. É isso que eles pregavam. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente ouve. E esse Espírito, né, o de Cristo andou com Jesus aqui na terra. 3 anos andando com Jesus. Aí no dia que Jesus foi crucificado, o que aconteceu? Cristo, o Espírito de Cristo, saiu de Jesus. E quem morreu na cruz foi o homem Jesus. Era isso que eles pregavam. E o que João está falando aqui, fala assim, ó, esse é aquele que veio por meio da água e do sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. Então, você está falando que Jesus, ele veio e ele morreu, ele foi batizado, a água
fala o batismo e o sangue fala sobre a morte de Jesus. Então, o ministério de Jesus, ele começa no batismo dele, que é a água, e termina no sangue, que é a morte. E os gnósticos estavam falando isso, ensinando isso. E João está falando aqui, né? Que esse é aquele que veio por meio do sangue, da água e do sangue. Irmãos, muitas vezes nós temos que crer nisso, que Jesus, ele morreu por mim, nasceu por mim e morreu por mim. Jesus nasceu no nosso coração. Ele morreu por nós naquela cruz. E eles estavam desfazendo isso aqui. E João está fazendo o quê? Refutando que sobre o batismo da água, sobre a morte, que é o sangue, por isso que ele está falando. E aqui fala que o Espírito Santo, ele testifica que Jesus é o Filho. Por isso que ele fala aqui assim, olha, esse que veio por meio do sangue, e há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Por que João está falando isso? Porque lá, naquele tempo, se exigia, qualquer situação que você fosse falar contra alguém, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. E João está falando, ó, tem testemunha que Jesus veio. Então, o Espírito Santo testificou que Jesus é o Filho de Deus. E João está falando isso, eles estavam falando que Jesus não era o Filho de Deus. Eu estava vendo um debate essa semana, a semana passada, e a pessoa, né, debatendo, e a outra pessoa ela não tinha, que eles hoje, antigamente eles falavam que Jesus era um anjo, e hoje eles estão modificando e falando que Jesus é um Deus dos últimos momentos, que no último momento Deus criou ele, como Deus criou aquele Deus do último momento. Falou, mas só que eles não podem desconstruir o que eles ensinaram, porque eles acabam com a religião que a vida inteira eles ensinaram isso. E vem até hoje, dizendo que Jesus não é Deus. Então eles não podem, só que eles estão falando que é um Deus menor. Porque a Bíblia mostra que ele é Deus. Então eles falam que Jesus é um Deus menor, mas que ele não é o Filho de Deus. Eles não querem aceitar que é a mesma essência. Então, e aqui fala que o Espírito Santo, ele testifica que Jesus é o Filho de Deus. Então em João, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 32 ao 34, ali mostra que o Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus ali no batismo. Então ele fala assim, né, e o Pai fala assim, esse é meu Filho amado, aquele a quem me comprazo. E João depois, aqui em João, no capítulo 2 de João, 1 João 2, no versículo 27, ele vai falar para nós assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Olha que coisa. Então, ele está falando aqui que o Espírito Santo testificou lá no batismo das águas que Jesus é Deus. E aqui, João está falando aqui que isso continua a confirmar nos corações dos crentes hoje em dia. Não é só naquele tempo. Aqui está falando que Jesus, ele continua, tudo que Jesus ensinou, por isso que fala, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Tudo aquilo que foi ensinado continua confirmando no coração dos crentes, porque ele é Deus. Quando alguém fala para você falou para você do evangelho, você levantou suas mãos e aceitou, pode ver, houve uma mudança, uma transformação de vida. Por quê? Porque o próprio Deus veio morar dentro de você. Por isso que fala que quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, porque eles estavam querendo ensinar errado para eles. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. E até hoje, o Espírito Santo testifica que Jesus, ele é Deus, que Jesus, ele é o Senhor. E o tempo todo ali, o que acontece? Eles estavam tentando desconstruir. E hoje em dia não é diferente. As pessoas querem
muitas vezes, é desconstruir Jesus de dentro de nós, Jesus nas nossas vidas, através de falsos ensinos, através de situações que não condizem com a palavra do Senhor. E nós temos que entender isso, que Jesus, Ele é Deus, que Jesus, Ele nos ama. E o que faz com que eu e você e nós sejamos pessoas, que tenhamos esse novo nascimento, é a nossa fé em Cristo Jesus. Eu creio, eu tenho que crer. Amém? Deixa eu continuar aqui e fala aqui assim. Nós aceitamos o testemunho dos homens, no versículo 9. Mas o testemunho de Deus tem maior valor, porque é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então o que ele está falando aqui, que muitas vezes, não é que eles não aceitavam o testemunho dos homens, só que o testemunho de Deus era muito maior. O testemunho de Deus era verdadeiro, porque eles estavam falando lá que Jesus não era Deus, mas o testemunho de Deus era muito maior, porque Deus mostra que Jesus é Deus, que Jesus é filho dele. Por isso que lá no batismo ele fala: esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo, de quem eu tenho prazer, de quem eu tenho alegria. Então nós temos que entender isso, que Deus, Ele deu testemunho, Deus mostrou que Jesus é o Filho de Deus. O versículo 11 fala assim: e esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna, que ele está falando aqui, ela só vem para nossas vidas através de Cristo Jesus. Por isso que na semana passada eu falei um pouquinho sobre isso, eles estavam refutando, e hoje dizem: todas as religiões levam a Deus. Não, só um pode me levar a Deus. A vida eterna só está em quem tem o Filho, em quem tem Cristo sobre si. Então nós temos que crer nisso, entender que Jesus, Ele morreu por nós naquela cruz. E o tempo todo eles estavam fazendo o quê? Tentando desconstruir, tentando destruir a fé. E só tem uma maneira, não tem outra maneira. A única maneira de nós chegarmos aos céus é através de Cristo Jesus. Não é através de obras, que é ensinado, que as obras levam. Eu tenho um amigo que sempre que eu encontro com ele, essa semana que eu vou encontrar com ele, que eu preciso colocar pneu no meu carro, e eu vou me encontrar com ele, porque ele trabalha com pneus, e ele é uma pessoa muito boa. Só que ele acha, foi ensinado para ele, que o que vai levar ele para o céu são as obras. Ele faz muitas obras, e toda vez que eu vou lá, eu tento mostrar para ele que quem vai nos levar para o céu é Jesus Cristo. Porque o único que tem poder de nos levar para o céu é Jesus Cristo. E infelizmente a pessoa fica cauterizada naquilo. É ensinado para a pessoa. E a pessoa ela faz com grande amor. E muitas pessoas falam: não, mas no grande dia Deus vai olhar toda essa obra que Ele faz. Eu também falei sobre esse ensino. Naquele dia Deus vai rever os conceitos. Não, Deus não vai rever os conceitos. É a palavra dele, é o que o João está ensinando aqui. Não tem como rever conceitos. Mas Deus não é tão mau assim. Tem pessoas que falam: Deus não vai deixar uma pessoa tão boa. Não, não é isso. Porque a fé traz o novo nascimento, não é através das obras, da fé nas obras, mas da fé em Cristo Jesus, de que Ele morreu naquela cruz. Amém? No verso 13, fala assim: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então nós aprendemos o quê? Que ele está dando as considerações finais aqui, que através
de quem crê no nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus, ele tem a vida eterna. Quem creu aqui em Jesus aqui? Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então você tem a vida eterna. Independente de qualquer situação, você tem a vida eterna. É o que João está falando aqui. E ele fala assim, ó, e essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, se eu vou até Deus e peço algo para Ele, que é de acordo com a vontade dEle, Ele vai me ouvir. É a consideração final que João está fazendo do capítulo 5 aqui da carta de 1 João. Mas por que Deus não me dá tal coisa que eu quero? Porque muitas vezes isso que você quer não é de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas é algo para o meu físico, é algo para a minha vida sentimental, mas muitas vezes não é de acordo com a vontade de Deus, sabe? Não é de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes nós não entendemos, mas quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Deus, Ele ouve a nossa oração. Às vezes nós estamos pedindo algo para Deus, então nessa noite eu quero deixar isso. Se você está pedindo algo para Deus, Deus não está trazendo, porque muitas vezes não é da vontade dEle, ou não é o momento, mas Deus Ele é poderoso para trazer. Então João fala assim, se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Amém? E se sabemos que Ele nos ouve, então tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Então se nós pedimos algo que é da vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus Ele vai fazer aquilo ali. Mas se não for da vontade dEle, se não for do querer dEle, Ele não vai fazer. Paulo fala assim, 3 vezes roguei ao Senhor para que me tirasse o espinho da carne. E o que Deus respondeu para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Às vezes nós não entendemos, mas a graça de Deus nos basta. Então, às vezes eu peço algo para Deus e Deus não me responde, Deus não faz, mas eu tenho que entender isso. A graça dele nos basta. Tudo isso vai ficar aqui. Um dia nós vamos para a glória. A Bíblia fala que lá não tem dores, não tem sofrimento, que nós vamos viver perante o Senhor. Mas por enquanto aqui, a graça de Deus nos basta. E aqui fala assim, no 16, se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva para a morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva para a morte. Há pecado que leva para a morte, e não estou dizendo que deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então, o pecado aqui que fala que leva à morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque a pessoa que não crê, que blasfema contra o Espírito Santo, ela não aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E esse pecado leva a pessoa à morte. Nós não estamos falando de morte só física, nós estamos falando da morte espiritual. João está falando assim. E há pecados que não levam a pessoa para a morte espiritual. Porque tem pecados que não levam. Mas a pessoa não vai poder continuar na prática daquele pecado. Mas esse pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo, falar que não crê em Deus, eu não quero saber de Deus, blasfemar contra o Senhor, é um pecado que leva a pessoa à morte. Não é porque a pessoa falou hoje, tá bom? Eu não creio em Deus, blasfemou, que ela não tem mais jeito para ela. Ela pode se arrepender e caminhar com o Senhor. Mas João está falando sobre esse tipo de pecado. E ele fala aqui assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, no 18, não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus, aqui fala aqui, que não está no pecado. Porque aquele que é nascido de Deus, ele vai fugir o tempo todo do pecado. Ele vai saber o que é pecado. Eu sou nascido de novo, então isso é pecado. Então ele não vive na prática do pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas às vezes ela fala assim, Deus, ele abomina o pecado e ama o pecador.
Eu já falei muitas vezes isso. Só que quem vai para o inferno não é o pecado, é o pecador. Então nós temos que, Deus ama o pecador. Ama, mas quem vai para o inferno é o pecador. E fala aqui, né, porque Deus ele protege e o maligno não o atinge. Porque aquele que é nascido de Deus, ele busca o tempo todo. Olha, está errado isso, é pecado, então eu vou fugir desse pecado. E no 19 fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. No final ele fala isso. Guardem-se dos ídolos. Guardem-se de todos aqueles ensinamentos que podem te tirar do caminho do Senhor. Uma vez eu preguei sobre isso e muita gente tem, né, às vezes, os ídolos dela. E muitas vezes tem ídolos que são ídolos físicos, tem ídolos que são ídolos emocionais que a pessoa guarda. Por isso que ele está falando assim: guardem-se dos ídolos. Guarde-se de tudo aquilo que pode tirar dos caminhos do Senhor. Amém? Então é isso que eu quero deixar para nós nessa noite, que a fé em Cristo é uma evidência do novo nascimento. E que nós temos que, pela fé, obedecer os mandamentos do Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Espírito Santo, ele vai fazer com que os mandamentos não fiquem tão pesados para nós, porque é Ele que nos fortalece e a vencer todos os padrões desse mundo de pecados. Então o Espírito Santo vai nos ajudar a vencer aqueles valores seculares que muitas pessoas dão tanto valor para aquelas coisas seculares. Então o Espírito Santo vai nos ajudar a vencer tudo isso. E o Espírito Santo ele vai nos ajudar a cada dia, ajudar as pessoas a voltar a ter a vitória, né, pela fé, voltar a Deus, que um dia o homem tinha se perdido. E o Espírito Santo vai nos ajudar a nossa vida diária, a vencer, né? Vamos colocar assim, vou usar essa frase, né? Fala, mato um leão a cada dia, então eu vou matar um pecado a cada dia. O Espírito Santo vai me dar força para vencer esse mal. E quem vence, e quem crê em Jesus, irmãos, quem crê no Senhor, ele vence todo esse mal. Ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. Paulo fala assim: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então que nessa noite eu quero deixar para nós essa carta de 1 João, que ele fala tanto do amor, que ele fala tanto do engano, que ele fala tanto do ensino errado, que nós possamos caminhar com Cristo Jesus a cada dia e pedindo para Ele, como nós aprendemos hoje: Senhor, que eu cumpra os seus mandamentos. Parecem pesados, mas o Espírito Santo ele vai tornar esses mandamentos mais leves para mim e eu vou poder cumprir a tua palavra. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero orar ao Senhor